pessoal, é um prazer estar novamente com vocês. E eu sou o professor João William, e se vocês quiserem maiores informações eu me apresento com detalhes no vídeo 1. E vamos continuar falando sobre o capitalismo, né? Vamos falar agora sobre as suas tendências ideológicas, suas linhas de pensamento, né? E vamos iniciar falando do neoliberalismo, que eu acho que todo mundo é a sensação do momento, fala-se bastante do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma tendência capitalista que foi criada inicialmente lá no iluminismo econômico com Adam Smith, que é o pai do capitalismo liberal. O capitalismo liberal ele perdurou até 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e depois ele deixou de existir durante um período. Mas vamos falar o que é o capitalismo liberal. O capitalismo liberal prega o Estado mínimo, o Estado seria mais assistencialista, coordenar a sociedade e empregar as leis e etc. Com relação a empresas, todas as empresas que fazem a sociedade, que prestam serviço à sociedade, que fazem a sociedade funcionar, deveriam ser privatizadas. O Estado só ficaria com realmente a confecção de leis, o emprego dessas leis e etc. Bom, também tem um pensamento sobre a liberdade de mercado, né? O mercado regula os preços, a lei de mercado. Você sabe o que é a lei de mercado? Vamos lá. Quando existe muito produto, muita oferta de um produto na praça, no mercado, e pouca procura, esse produto tende a diminuir o valor, né? Quando existe pouco produto no mercado e muita gente procurando esse produto, o valor dele aumenta. Isso é lei de mercado. O resultado desse preço, Adam Smith chamou de preço natural. Claro, Adam Smith ele tinha essa ideia que a lei de mercado era pura, né? Não havia influência, mas realmente a lei de mercado ela não é. E Adam Smith era um pouco ingênuo usando o termo, né? Que a manipulação de preços está aí todo dia, é manipulado preços, cartéis e outros meios de manipulação de preço ocorrem, né? Então o preço não é natural, né? Não é só a lei de mercado que regula. Alguns setores fazem essa manipulação, essa combinação de preços, né? Que isso aí é ilegal, né? No liberalismo econômico. Bom, e isso aí é o básico da parte, da parte do liberalismo, né? Da economia. E essa parte que hoje em dia é muito falada, né? Sobre a liberdade do mercado e o Estado mínimo. É muito falado isso. Mas tem outros detalhes também que não vem ao caso, não vamos comentar isso, vamos falar só do básico, senão esse vídeo vai ficar muito longo, vamos ter que fazer muitos vídeos sobre o capitalismo, e a intenção é terminar o capitalismo, falar dessas principais linhas de tendências, principais tendências capitalistas. Bom, então, esse liberalismo ele perdura até 1929, mas o liberalismo não é só econômico, gente. Ele também é social. Ele torna o indivíduo principal, mais importante que a sociedade. Então, o indivíduo ele tem a liberdade de acordo com a lei, não burlando a lei, é claro, de ser o que ele quiser ser, de fazer o que ele quiser, dentro da lei, é claro. Então ele pode vestir a roupa que ele quiser, ele pode gostar da música que ele quiser, ele pode ter religião que ele achar melhor, ou não ter religião nenhuma, ele pode escolher a sua opção sexual, né? Ele pode ler o livro que ele quiser, ele pode pensar o que ele quiser, em relação a, como eu falei, tudo de acordo, dentro da lei, claro. Ele burlar a lei, ele vai preso, é processado. Então, o que é falado muito hoje é a parte econômica, né? Mas tu não pode desvincular as duas. Também o liberalismo prega a igualdade de condições entre os indivíduos, né? E prega também a meritocracia. Vamos ver. A liberdade de condições seria os indivíduos partissem do mesmo ponto, né? Com as mesmas condições. Então, aqueles indivíduos que têm uma herança
uma herança, essas heranças são taxadas. Tem estados dos Estados Unidos que cobra mais de 40% ou mais de 40% de imposto sobre a herança, né? E exatamente para tentar deixar tentar igualar as condições, né? A meritocracia seria o indivíduo que se prepara melhor, o indivíduo mais capaz, o indivíduo mais interessado, mais esforçado e que merece ter as oportunidades porque ele faz acontecer as oportunidades. Entenderam? Ele faz acontecer as oportunidades. Esse é o meritocracia, mérito. E a gente sabe também que isso aí não acontece, né? É uma ingenuidade essa tal meritocracia, né? Os indivíduos são sempre beneficiados, ou pelo sexo, ou pela cor, ou pela religião, ou por ter alguém que indique ele para alguma coisa, um parente, alguma coisa. Então, é muito difícil essa meritocracia funcionar, assim como o preço natural, né? É só uma colocação, a gente sabe que não é assim. Tem vários fatores que dão vantagens para alguns indivíduos, né? Em relação aos outros. E seriam esses pontos principais do liberalismo. O liberalismo econômico, ele sofreu algumas alterações. Como ocorreu a quebra da Bolsa de Valores em 1929, ele não foi mais seguido. Quando há uma intervenção no mercado, quando há uma intervenção, ele deixa de ser liberalismo, né? Quando o Estado faz intervenções, ele deixa de ser liberalismo. E em 1980, eles fizeram algumas alterações, principalmente nessa questão de quebra de mercados, e criaram, e idealizaram, acrescentaram alguns itens, mas o básico continua o mesmo, né? Sobre principalmente essa questão de liberar demais, descontrole demais do mercado. Então o mercado tem que ficar sob algum controle mínimo, mas tem que só ficar sob algum controle. Então criaram o neoliberalismo, né, na década de 80, né? Basicamente é o liberalismo com algumas alteraçõezinhas que eu mencionei para vocês. O neoliberalismo foi tranquilo. O país que representou o liberalismo e que hoje em dia representa o neoliberalismo é os Estados Unidos. Ele é o mais puro neoliberalismo do mundo, né? Quase 100% neoliberal. Então, mas mesmo assim, com todos os cuidados que eles têm, em 2008 teve a crise dos bancos imobiliários dos Estados Unidos, né? Então, foi uma crise bem grande, quase devido a esses dispositivos que foram acrescentados, não quebrou totalmente os Estados Unidos e o mundo, como aconteceu com o liberalismo em 1929. Tá. E o liberalismo atualmente, ele prossegue, aliás, o neoliberalismo prossegue atualmente, e muitos países sonham, principalmente o Brasil, a ser um país neoliberal. O neoliberalismo, eu devo acrescentar para vocês que ele é muito perigoso. O Brasil, ele não utiliza o neoliberalismo como deve ser, né? Ele não oferece as mesmas condições para os indivíduos, né? Ele não tem taxa sobre fortuna, sobre heranças, né? Ele também só utiliza uma parte do liberalismo, né, que é a parte econômica, Estado mínimo, e o nosso país não tem condições de ser um Estado mínimo porque ele tem muitos problemas sociais, né? Então o Estado, se tornar um Estado mínimo, ele não vai ter condições de atender a esses problemas sociais que o nosso país enfrenta. O liberalismo econômico, só a parte econômica do liberalismo, não sendo empregado totalmente, ele não é um liberalismo, tá, gente? Só na parte econômica não é liberalismo, só pegando alguns itens também. Principalmente a história do livre mercado, o preço natural no Brasil não funciona, né? Vários setores da economia brasileira controlam os preços são alterados, são adulterados, não seguem essa linha da lei de mercado, né? Muitos setores da nossa economia, os preços são manipulados, então não funciona direito o neoliberalismo no Brasil por esses motivos, né? E problemas sociais, o Brasil, reitero, o Brasil tem muitos problemas sociais, então não tem como o Brasil não ter estatais, ele tem que ter estatais para ter uma arrecadação maior,
para ele também certas cidades do Brasil, por exemplo, se privatizar bancos e correios, cidades pequenas, por exemplo, não vão ter acesso a correio, a banco, né? Que não é lucro também, a gente tem que ver o lado do capitalista, ele está ali para ganhar dinheiro, ele está ali para ficar pagando, mantendo uma agência dos Correios numa cidade que tem poucos habitantes, né? Não tem uma quantidade de habitantes que dê lucro para aquela agência dos Correios ou agência bancária, né? Então, questão de segurança, a violência é muito grande no Brasil, tem que ter uma estrutura maior, né? Então, uma série de coisas que o neoliberalismo não funciona direito no Brasil, né? Ele é usado mais para vender as estatais que dão lucro, né? Do que propriamente para melhorar a nossa situação. Então, o Brasil, como sempre, usa o capitalismo de uma forma errada. Até nós poderíamos, no futuro, no momento que nós resolvemos esses problemas que eu mencionei para vocês, a gente poderia implantar o neoliberalismo aqui. Também seria uma questão boa, mas teria que ter uma liberdade do indivíduo, né? Também a parte social do neoliberalismo, né? Não só econômico, também do indivíduo, da sociedade. Uma democracia mais forte, mais ampla. Democracia eu falo em todos os três poderes independentes. Hoje em dia a gente sabe que os três poderes um influenciam o outro, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então a gente tem que ter uma liberdade, esses três poderes serem mais autônomos, não haver, como eu mencionei para vocês, na nossa sociedade ter resolvido a maioria dos problemas sociais, e com certeza o neoliberalismo seria bem aceito, né? Aí poderíamos desfazer das estatais, da maioria delas, deixar algumas estratégicas, como os Estados Unidos mantém, estatais estratégicas, e a gente manter algumas estatais estratégicas sob o controle do governo. Mas diminuir bastante o Estado é uma questão boa. A telefonia teve grandes avanços, né? A parte da telefonia com a venda da estatal, né? No caso, o que acontecia antigamente, que os telefones eram extremamente caros, né? A linha telefônica fixo era o valor de um carro popular hoje, né? Antes da privatização da telefonia. Então a telefonia teve grandes avanços tecnológicos. Claro, existem reclamações, uma série de reclamações sobre preços, tarifas, etc. Mas eu vivi aquele período, pouca gente tinha telefone é muito caro, quer dizer, tem as desvantagens, os problemas e tem as vantagens. Eu acho que as vantagens hoje melhor do que maior que as desvantagens, né? É muito maior as vantagens que a privatização da telefonia oferece. Então é questão para nós estudarmos, avaliarmos. Eu acho que essa onda de neoliberalismo no Brasil aí tem que ser pensada. Nós estamos com outro país, nosso país é um país emergente, está classificado entre os subdesenvolvidos, né, mas ele tem ele tem uma economia maior, uma economia mais dinâmica, uma tecnologia, um mercado, o setor primário, secundário e terciário da economia bastante forte. Apesar dos problemas sociais, a gente não é um país desenvolvido, mas a gente, com toda a riqueza, com toda a força do nosso povo, a gente pode se tornar um país desenvolvido tranquilamente. Mas para nós, eu acredito, eu acho que todas as avaliações de economistas que não tenham tendência, que não tenham interesse em falar o contrário, o neoliberalismo no Brasil, nesse momento, não seria bom, né? E vender todas as estatais também seria complicado, porque o Estado ficaria muito fraco, sem condições de atender a parte social, que é grave. Nós estamos falando de um país que tem problemas sociais gravíssimos, né? A gente não precisa nem eu citar aqui os problemas que nós temos. Então, nós resolvendo a maioria dos problemas sociais, com certeza, a gente poderia entrar no neoliberalismo, e o neoliberalismo ia fazer até bem para a nossa sociedade, né? Ia fazer muito bem, porque a nossa sociedade é uma sociedade bastante preconceituosa, né? Racista. Então o neoliberalismo ia ser bem, ia deixar as pessoas, os indivíduos, com mais liberdade para poder escolher o que quisesse, né? Pessoal, eu peço para vocês, isso aí é o neoliberalismo e o liberalismo econômico. Eu vou falar de outras tendências, eu vou falar somente de mais duas, tá? Tem outras linhas, outras tendências, eu vou falar do capitalismo de Estado no próximo vídeo. E eu peço que vocês dêem um likezinho para mim, que vocês se inscrevam no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Até a próxima.